Olha, mas deixa eu trazer aqui para a nossa conversa Renan Silva, gestor da Bloombertrix Asset e também professor do IBMEC na nossa programação. Renan, seja bem-vindo à BMC News. Bom dia para você. Bom dia, agradeço aí mais uma vez o convite. É sempre uma alegria estar participando com vocês. Fico à disposição. Obrigada. Renan, em primeiro lugar, queria entender, né, a sua leitura, a sua visão sobre este IPCA divulgado hoje, especificamente sobre o núcleo ali, mostrando um pouco mais uma queda, né, importante para o setor de serviços, que é algo aí importante até para uma sinalização, vamos dizer assim, do Banco Central. Na última ata, no último comunicado, o Banco Central foi ali até muito firme em dizer que poderia voltar a subir juros. Agora, com este IPCA vindo ligeiramente abaixo no geral ali, menor do que a expectativa, mas mostrando uma queda maior em relação ao setor de serviços, a esse núcleo, apesar do próprio Roberto Campos Neto sinalizar, né, que não é uma questão muito mecânica, rápida, como o governo gostaria, só de apresentar o arcabouço ter essa queda, mas qual que é a leitura que você faz diante desses pontos todos, né? Pode vir aí uma sinalização, de repente, de que o aperto, né, o ajuste tenha realmente batido ali em 13,75, podemos ter uma leitura diferente nas próximas reuniões do Copom, já com o arcabouço fiscal apresentado, mesmo sendo considerado mais fraco aí por muitos especialistas do mercado? Sim, de fato é uma excelente sinalização, né? O segmento de serviços era o que mais preocupava no momento, porque também foi o último a começar a sua recuperação ali no período pós-pandêmico, né? E com salários até pressionados, porque é difícil você realocar, né, mão de obra rapidamente de volta para o setor, né? E isso aí acabou também fazendo com que o setor trouxesse grande preocupação para o Banco Central. Então, dessa maneira, o mercado, os agentes econômicos ansiavam muito por essa sinalização, apesar que, como você falou, né, ligeiramente ali abaixo, mas também pelo fato de que era necessário a percepção de que a política monetária estava no caminho certo, né? Então, é uma resposta de que a política monetária está surtindo efeito nesse sentido, né, dentro do principal objetivo, que é o controle inflacionário, e o mercado estava ávido, né, realmente por isso. Até a gente observando bolsa, a gente percebe isso, né, bolsa acumulando bastante força ali durante vários meses e com preços até atrativos, e agora você vê uma inversão desse fluxo caminhando para a bolsa rapidamente. Você vê também a curva de juros arrefecendo fortemente, né? Até com um otimismo até além do esperado, mas ficou bem claro que o número foi muito bem recebido, e isso mostra que agora sim o Banco Central pode começar a imaginar uma redução dos juros, como de fato era previsto. Quando a gente olha as projeções, até mesmo nas projeções por meio do relatório Focus, né, fica bem claro que esperava-se uma inflação, né, um pouco menor, né, ou juros um pouco menor do que os 13,75. Então, realmente foi uma excelente sinalização. Apesar que realmente a gente percebeu ali, né, o efeito da reoneração dos combustíveis. Por outro lado, a gente teve arrefecimentos importantes ali, né, do segmento de educação, também do itens de residência. Então, mostrando que realmente o Banco Central conseguiu concluir esse efeito de retração, né, da economia. Isso pode permitir na frente uma revisão e o início da queda da taxa Selic. O Renan, você tocou em pontos importantes, inclusive da curva, né, de juros aí cedendo bastante, né, diminuindo bem, inclusive logo após esses dados deve ter aí uma perspectiva sobre em relação à Selic aí, né, também fazendo esses juros futuros caindo.
A questão é, né? Você acredita que isso tudo pode acabar impulsionando, né, a volta, vamos dizer assim, aquele apetite maior para os ativos de risco, para a Bolsa? Acredita que possa ser até trazer esse movimento maior? Eu falei até mais cedo, né? A média ali de negociação diária da nossa Bolsa foi muito baixa nos últimos 3 meses. Muitos pontos, né? Muitos fatores acabaram pesando muito por esse apetite ao risco aí dos investidores, mas agora com este cenário, né? Queria entender a sua visão. Como que estruturalmente podemos ser mais otimistas com os ativos aí que dependem mais até do macro Brasil? A minha percepção é de que nem tanto ao sol nem tanto à lua. Eu acho que é uma retomada assim, parcial, né, do otimismo, com uma certa cautela. Vamos dizer assim, a pujança do movimento realmente se deve, eu acho, a um período muito longo de arrefecimento. E a gente tem que considerar que os PLs, né, o PL da Bolsa, historicamente, está muito baixo, né? Acho que está em patamares próximos de 2009, e isso contribui, né, ali para a atratividade de investimentos. Gestores, né, da renda variável, investidores de bolsa estavam muito ansiosos por esse momento, então isso justifica essa retomada rápida. A gente vê ali que a Bolsa tem um potencial muito, muito rápido ali de talvez atingir até 108 mil pontos, 110 até 115, estaria dentro de uma normalidade. O que a gente tem que considerar é que os lucros projetados, né, realmente eles estão realmente um pouco mais comprimidos, né? As casas de research têm demonstrado isso. Isso denota uma certa cautela, porque a atividade, né, quer dizer, o crescimento não se espera um crescimento tão forte da economia, e sim uma sinalização. A questão é que a Bolsa realmente estava extremamente defasada, e também ela acaba acelerando, saindo na frente, vamos dizer assim, é normal, ela sai na frente, e depois que vai se vendo o resultado, realmente que está relacionado à renda, ao consumo, mas hoje é um dia de realmente de você aproveitar esse movimento, essa onda, e a gente vai entender essa força dessa onda, né, pelo volume, né, registrado hoje, principalmente. A gente sabe que a gente precisa de volumes crescentes, como você pontuou muito bem. Os volumes estavam muito baixos nesses últimos 3 meses. O menos mal é que realmente não teve um volume alto na queda, né? O que mostra que, na verdade, os investidores estavam recuados, a Bolsa vinha descarregando ali, mas também não houve uma saída assim, alvoroçada da Bolsa. As empresas também, eu acho que é importante que as empresas estão menos alavancadas, mesmo assim, saindo de um período de crise, né? Eu acho que os executivos, os CEOs, né, estão trabalhando naquele modo, né, gato escaldado, né, Brasil vive em crise, então o pessoal está lidando melhor. Eu falo principalmente ali nas empresas listadas em bolsa, naturalmente, né, mas a gente percebe que há um controle mais rigoroso na alavancagem de algumas empresas, e isso ajuda também na atratividade. Você tem empresas com endividamento controlado, que tem atividades ali, né, algumas empresas que são muito resilientes e com preço atrativo, então você tem uma fórmula perfeita para uma reentrada de bolsa. A única parênteses que eu faço é que realmente me parece que será de uma forma comedida, até entender ali, de novo, né, problemas relacionados à questão fiscal. E também a gente olha ali que, então, a política monetária tem um efeito, agora também cabe a gente olhar a política fiscal, se ela não vai concorrer, se ela não vai fazer um braço de queda, né, contra essa política monetária, né? Então ela tem que jogar, né, eles têm que jogar no mesmo time. Se houver uma divergência ali e o governo também acelerar os seus gastos também, então o movimento pode se frustrar mais rápido do que se espera. Eu vou trazer aqui para a nossa conversa, Renan, o Marcos Saravalli, que está aqui comigo também. Tem perguntas aqui para o Renan, fica à vontade. Ô Renan, bom dia, tudo bom? Bom dia, Saravalli. Satisfação estar com você.
Prazer é nosso. O Renan, acho que a pergunta a gente teve já a inflação na China veio, de fato, melhor do que o esperado. A gente tem ainda a inflação nos Estados Unidos e a gente tem inflação no Brasil também melhor do que o esperado. Mas se a gente olhar em termos de alocação, você que também está na gestão, alocação, ninguém está animado ainda. Todo mundo ainda está com caixa muito alto, ainda está com posições em bolsa muito baixa. E é no sentido, será que a gente já tem argumentos suficientes para voltar a aumentar a exposição em risco? Né? Eu digo Brasil, mundo, Estados Unidos, China. Temos argumentos suficientes, ou seja, vamos ter a inflação cadente daqui para frente, já passou de fato pelo pico, pode ser que realmente acelere a desaceleração da inflação, no caso, né, a desinflação, ou ainda é cedo para a gente aumentar a exposição, não só em renda variável, mas particularmente, por exemplo, eu estava olhando o desempenho das criptomoedas. Criptomoedas é um termômetro muito grande de apetite ao risco e a gente vê uma valorização muito forte, particularmente hoje, já nos últimos dias também, né? Sim, então, pergunta difícil, tá? Mas existem realmente uma cortina de fumaça muito grande. Eu acho que a sua colocação, ela se resume basicamente nisso. Você tem toda a razão, tem muitas incógnitas aí. No caso da China, por exemplo, essa melhora da inflação ainda está sob a afetação da política de Covid-0, né? Então, acho que assim, tem que colocar na conta isso. Então, agora que ela começa uma reativação da economia e agora que começa a circulação, né, das pessoas ali mais normalmente, tudo mais, aí a gente vai ter realmente essa verdadeira posição, né, com relação à inflação. Então, no momento, ela tem uma inflação controlada e um crescimento à frente importante que pode favorecer o Brasil. Com relação a posições em bolsa, como você falou, os caixas estão elevados, sim, tá? Inclusive do institucional, e como você falou, na figura de gestor, por exemplo, eu usaria um pedaço do caixa, um pedacinho, né? Tá certo? Que isso reflete justamente nessa prudência em razão desses cuidados. Outra coisa também que chama atenção, por exemplo, até você ver, não é só a curva de juros negativa, né? Você tem também alguns preços de commodities, né, contratos futuros de commodities, que também estão com a curva invertida. E isso não é um bom sinal. Isso aí denota que estão tendo menos encomendas, tá? Então, os preços à vista das commodities estão mais altos do que os preços no futuro. E isso denota um enfraquecimento da atividade lá na frente. É como você colocou, então o mundo, assim, né, o mar não está para peixe. Tivemos um arrefecimento, né, da inflação no mundo em razão ali da reorganização da cadeia produtiva, por exemplo, mas esse bônus ele já terminou, eu enxergo dessa forma. Então, há muitos desafios aí pela frente, né? Então, continua ali um mecanismo de controle monetário dos Estados Unidos, na Europa. Então, eu acho que alocar, né, colocar todas as fichas seria um pouco precipitado. Há de se ter cautela. E mesmo aqui no Brasil, há muitas dúvidas também, né? A gente ainda tem o endividamento da família ainda muito elevado, você tem inadimplência incomodando, e a gente vê isso no varejo, a gente vê isso, né? Agora, esse evento que aconteceu nos fundos imobiliários também mostra essa fragilidade. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. E também olhar um pouco ali, quando a gente olha ali o macro, também existem alguns riscos associados, né? Então, a gente percebe que o governo anseia muito em arrecadar mais, né? Mas como que ele vai arrecadar mais, por exemplo, né? Hoje, o setor do agro ele é muito importante nesse aumento da arrecadação. Então, nós teremos um boom de commodities? Não vejo dessa forma, ao contrário, eu estou vendo um arrefecimento, então a gente deve ter um resultado um tanto mais anêmico no lado do agro, por exemplo, e ao mesmo tempo os outros setores
talvez não consiga gerar esse resultado todo esperado. Eu digo isso porque isso significa que, será que a gente vai ter crescimentos relevantes nas empresas, nas vendas das empresas, né? Quer dizer, o PIB, você está produzindo mais, você está vendendo mais, então há incógnitas nesse sentido, e há também agora esse outro cenário, tá? Que o agro, esse ano, apesar, tá, que da contradição de que você tem muita oferta, que você tem recordes de produção, que vale frisar, né? Mas a questão é que agora você também não tem uma contraparte do mercado como tivemos no passado recente. O que eu estou vendo realmente são os preços lá na ponta mais longa arrefecendo. E isso gera muitas dúvidas ainda, né? Tá certo? O Renan, uma pergunta que a gente tem visto, até daqui a pouquinho a gente começa já a temporada de balanço do primeiro trimestre, mas eu particularmente estou acompanhando algumas revisões de lucros para baixo nesse ano de 2023, né? Sobretudo no varejo, então da ordem de 10% a 15%, mais ou menos nessa magnitude. E uma parte grande desse fator veio, essas revisões, talvez pela despesa financeira, né? Ou seja, talvez o custo de capital subindo, diversas companhias, a despesa financeira diminuindo a lucratividade. Eu queria entender com você, será que agora, né, até a gente estava conversando com o Jason aqui antes, o economista da Infinity, será que a gente pode começar a ter corte de juros em meados desse ano e começarmos a ter menores despesas financeiras e começarmos a revisar o lucro para cima das companhias, ou ainda é cedo para ter essa revisão positiva, né? Você entendeu a cadeia? Porque de outro lado também, como você falou, a gente tem uma atividade econômica mais fraca, então a receita talvez não cresça na mesma velocidade. A despesa financeira pode ser que não seja tão baixa, tão forte, tão ruim, mas também a receita talvez também não cresça como a gente esperava, olhando de 2022 e olhando para 2023. Ou seja, será que a gente ainda vai continuar vendo revisões para baixo de earnings, né, de lucros, ou é possível começar a vermos, vislumbrar alguma revisão para cima de lucro daqui para frente? Sim, eu concordo com você. As projeções realmente elas estão mais comprimidas, né? Sim. Isso é bem claro. Os lucros projetados é até importante isso, porque a gente vê muito, né, a questão do PL. O pessoal fala, não, o PL está muito baixo historicamente, mas cuidado para não olhar o lucro passado. Hoje o cenário é outro e realmente a tendência é você ter lucros menores esse ano. Com relação à revisão, naturalmente vai ter que botar um ajustezinho na conta, mas esse ajuste não é suficiente para melhorar o humor, não, do mercado. Eu acho, né, a gente costuma falar ajuste técnico, né, mas talvez na análise fundamentalista também tenha um grau ali de ajuste técnico também nas projeções, mas ainda é muito cedo para se alterar o cenário, né, de um cenário ali neutro para um cenário tão otimista. Até porque a redução da taxa de juros ela acontece de forma gradual, né? E você tem ali, e até mesmo quando ela começar a ceder, né, o crédito privado mesmo, né, aquele crédito para principalmente dos bancos de middle, né, que alimentam as indústrias e a economia em geral, quer dizer, ela demora um pouco mais para ceder, e sem falar que você tem créditos contratados, né? Você não reverte essa situação tão rapidamente. Então, a conta de despesas financeiras deve continuar ali pressionado, talvez num grau menor, né? Então, mas isso não seria o suficiente para ter reversão dessas projeções mais pessimistas. Eu acho que é como se fosse assim um alento, né? A gente tem um alento que há uma sinalização que as coisas podem melhorar nesse quesito das despesas financeiras. Não há garantias, por exemplo, realmente que você vai encontrar a renda e a poupança das pessoas e enxergar um consumo maior. Esse que eu acho que é o calcanhar de Aquiles das empresas hoje. Você tem a questão da renda, você tem
também ali o emprego, né? O emprego já teve uma posição um pouco mais pessimista, né? Já tivemos um dado um pouco mais que não foi a contento aí no último mês, então isso aí também acaba mostrando a fragilidade da renda, e empresas que são mais sensíveis à renda, como você citou o setor de varejo, além das despesas financeiras, você tem também essa sensibilidade à renda que pode atrapalhar bastante. Então, há muita incógnita, e eu acho que todo mundo quer aproveitar um pouco dessa onda de otimismo, né, tal, mas eu diria que primeiro esse ajuste técnico, depois ver se isso se sustenta ao longo do ano. Uhum. Ô Renan, o pessoal está pedindo aqui para a gente fazer um rápido intervalo, né? A gente continua aqui, e aí eu vou fazer já um spoiler para quem está aqui na audiência. A gente vai fazer uma pergunta para entender um pouco dos setores que o Renan está mais animado, lembrando desse possível cenário ou maior probabilidade de corte de juros após esse IPCA de hoje, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho com a nossa programação. Até mais. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Estamos de volta com a nossa programação aqui na BMC News. A gente está conversando com o Renan, nosso parceiro gestor aqui. Renan, muito obrigado novamente pela presença. E a pergunta que eu deixei antes do intervalo era a pergunta em relação aos setores. De novo, eu tô comprando um cenário aqui que esse IPCA vai ser bem recebido, que a gente vai incorporar cada vez mais a probabilidade de um corte de juros, talvez em junho, no segundo semestre. Mas vamos olhar um pouquinho para a Bolsa. A gente teve um bom desempenho em 2022 daquelas ações mais previsíveis, né? E aquelas ações sofrendo muito em Bolsa, varejo, como você está falando de crédito, relacionado a crédito ou consumo local. Será que é o momento de voltar a olhar? Porque tem empresas que, não falando de múltiplos de avaliação, mas olhando para preço, tem empresa, tem ação em Bolsa, na verdade, que está 70%, 80%, talvez numa cotação pior mesmo do que o pior da pandemia. E aquela dúvida, se esse cenário se concretizar de uma inflação mais bem comportada, juros caindo, essas ações rapidamente sobem 30%, 40%, 50% em poucos meses, talvez. Sim. Então, aquela pergunta setorial nesse momento, será que já é o momento de fazermos um rebalanceamento setorial ou ainda é cedo? Olha, há uma oportunidade na mesa, né? Há um movimento forte, há uma bolsa atrativa, então é sempre importante nesse momento, né, fazer esse rebalanceamento e observar, talvez, como a gente falou no início, talvez abrir uma ponta de risco, né? Quer dizer, talvez seja um momento de
de apostar um pouco mais nesse movimento, mas eu acho que é importante, há muita controvérsia nesse assunto, mas há uma importância de definir, né, se é um movimento mais especulativo ou se é um movimento mais lombais, né, mais de fundamentos e tudo mais. Então, com tanta defasagem, então realmente chama muitos investidores, mais de toda a natureza, né? Então você tem ali realmente aqueles gestores ávidos por fazer resultado. A gente sabe que o setor de renda variável, os fundos de ações, não só por questão de gestão, mas por questão de aversão ao risco, sofreram muitos saques, né? Muita pressão. E como o investidor o gestor de renda variável tem mandato de renda variável, ali no caso, ele fica meio que no corner e tem que fazer a liquidez para o investidor. E isso gerou realmente resultados bem ruins, né? No ano passado, principalmente, para alguns fundos. Então, você tem um pouco o que eu falo, essa ansiedade de recuperação de resultado, de novo voltar a cativar um investidor de renda variável, porque há uma oportunidade pela frente, e nesse sentido há de fazer um rebalanceamento. Então, por exemplo, você tem alguns setores que realmente são muito mais sensíveis à macroeconomia aqui doméstica, né? Que eu acho que ficaria ali mais no campo especulativo, né? Por exemplo, é o caso do varejo, né? Hoje eu vejo ainda, né, pouca consistência nesse setor, né? Com essa configuração macro e com essa configuração de renda. Agora, o que ajuda a confundir ali o movimento é que todo mundo está esperando um ciclo realmente de algum incentivo por parte do governo, do chamado voo de galinha, né? Então tudo bem, eu posso ter um crescimento pouco sustentável, mas eu quero participar desse voo de galinha, quero participar dessa onda. É uma decisão difícil, né? Eu particularmente gosto de movimentos mais de longo prazo, né? Com mais consistência e com setores que tenham mais resiliência. E a questão ali, aqui doméstica, incomoda bastante ainda, a gente tem muitas dúvidas no caso. Então, assim, talvez empresas realmente que tenham mais foco no exterior, né, que você tenha mais, né, como, por exemplo, mais parcerias ali com a China, exportação, apesar que a gente está vendo aí uma queda expressiva do câmbio, né? Isso é justificado pela atratividade de bolsa e também pelos juros altíssimos que a gente tem aqui, mas mesmo assim a gente tem que ter uma certa cautela nesse sentido. Eu ainda sou mais simpático aos setores mais perenes ali, tá? Como fármacos, energia elétrica, até porque se você tem um crescimento um pouco melhor, né, e atrelado a essa queda dos juros, você tem esses setores também, eles respondem muito bem. Agora, e o varejo de forma comedida, lembrando que pode ser ali realmente uma atratividade ali com foco mais no movimento mais especulativo, porque a gente não tem assim uma perspectiva realmente de maior consumo nesse sentido. E até a gente ainda continua vendo ali, né, no campo das small caps, a gente ainda vê empresas ainda mais descontadas ainda, né? Porque esse grupo de empresas, elas têm mais foco na economia doméstica. Então, ali eu acho que é um bom termômetro de o quanto, né, os gestores, de quanto o investidor aqui local está preocupado aqui com a economia aqui internamente, o crescimento interno. Por isso que é um segmento que está mais sofrível ali. E do outro lado, né, o Ibovespa, por exemplo, a gente vê que tem empresas mais exportadoras, então que pode gerar alguma atratividade. E também tem setores, nesse caso, eu diria o seguinte, o que pode ter mais atratividade no campo doméstico? Talvez setores de alta renda, né? Os setores de alta renda talvez possam responder melhor, né? Como
o setor imobiliário, por exemplo, de alta renda, porque uma forma de se proteger quando você tem risco fiscal, alguma coisa, a alta renda também acaba diversificando e até comprando imóveis, né? No caso do consumo, a mesma coisa, né? Buscar a mais alta renda, apesar de que a gente sabe que o governo está num empenho assim, né, fora do comum, para justamente dar uma resposta, né, uma resposta com relação ao que foi a promessas de campanha, nesse sentido de fomentar ali a classe C e D, principalmente, né, para que ela tenha uma sensação de que as coisas estão melhorando, bem naquele estilo, né, do vale a pena ver de novo, né, quer dizer, o governo está muito empenhado, né, em reviver ali o passado com esses programas sociais, mas eu acho que ainda há dúvida, sabe? Há dúvida com relação à capacidade de consumo do brasileiro, das classes menos favorecidas. Né? Maravilha. Renan, grande aula, né? Boas análises aqui pra gente. Quero agradecer. Obrigado. Sempre um prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Volte sempre. Gente, eu que agradeço aí. Até a próxima, se Deus quiser.